Hoje nós vamos caminhar para uma jornada forte, uma jornada de ruptura, reconstrução, fé, tecnologia, propósito. A história da Clênia não é só sobre carreira, é sobre perseverar a própria vida, quebrar padrões que adoecem e renascer com mais força. Clênia, obrigada por emprestar a sua trajetória até aqui para nós. Como nós já avisamos, a partir de agora está ficando gravado, nós vamos divulgar nas nossas redes sociais. Todos que estão aqui de câmera aberta, que fizerem uma pergunta, estão expressamente autorizando isso. Sintam-se à vontade, porque o nosso objetivo aqui, nesse quadro do Caminho Até Aqui, criado pela Gisele Souza Moreira e pela Glória Borges, tem esse objetivo, de aumentar o alcance do método divergente para que mais pessoas vejam como é bom ser divergente. Então, seja muito bem-vinda, Clênia. Conta pra gente como é que você se tornou divergente. Bom, eu entrei na Aliança ainda era GPS, né, em 2023, agosto de 2023. Agosto? Não, outubro, eu acho, 2023. E é um prazer estar aqui com vocês hoje falando, né? Parece que tem bastante gente mineira aqui. Eu sou mineira, sou do norte de Minas. Fiquei muito tempo no estado de Goiás e depois eu acabei indo para São José, porque uma das coisas que estava no meu plano era ser parte do time da Aliança, né? Então, eu coloquei isso no meu plano e acelerei o processo. E como o Elton bem diz, quando você coloca algo no plano e você toma decisões, né, na velocidade que você toma a decisão, as coisas acontecem. E aí é importante a pessoa ter clareza do quanto essa velocidade ela está disposta a pagar o custo e o preço por isso. Porque às vezes a gente quer alcançar as coisas em um curto período de tempo, mas talvez emocionalmente, fisicamente, você não vai conseguir ter o suporte e a capacidade para poder realmente avançar naquela velocidade. Então, veja, eu entrei final de 2023, e tipo assim, eu fui daquela otimista, eu entrei no resgate, né, dos otimistas, e eu fui daquela otimista que queria acelerar mesmo e queria comer os protocolos ali. E na época, eles não eram tão bem reformulados como estão agora. Eu falo assim, que os aliados que entram agora são aliados Nutella, né? Porque já tem boa parte de toda a estrutura muito bem colocada, né? Muito bem construída. Na época, o Elton ainda estava testando as coisas, ainda estava lapidando toda a teoria, né? Estava montando ela. Você vê que até hoje ainda está em construção. E eu entrei ali querendo resolver a minha vida, porque eu já estava com uma insatisfação dentro de mim muito grande. Por quê? Porque, assim, ó, eu entrei na Aliança, tinha uma insatisfação bastante grande, porque eu tinha me divorciado, e quando eu me divorciei, eu direcionei todo o meu foco para o trabalho e para os filhos. Então, pensa aquela pessoa que só tinha tempo para filho e para trabalho. E aí, no caminho, ainda inseri mais uma graduação, mais uma faculdade. E por que eu fiz isso? Hoje eu tenho clareza. Porque eu não queria olhar para as minhas emoções, para os meus sentimentos. Eu não queria avaliar o custo da separação para mim. E esse custo foi muito alto, né? Porque eu fugi de olhar para ele. E aí, quando eu finalizei a minha segunda graduação, e aí começou a sobrar mais tempo, porque, veja, eu ocupava todo o meu tempo dia com trabalho e filhos. Depois aí ocupava o meu tempo noturno com faculdade, fim de semana, feriado, com trabalhos e N coisas.
E aí, como eu ocupava tudo, não havia espaço mental para poder pensar sobre a separação, sobre todo aquele processo. E aí eu fui vivendo os meus dias. E quando começou a sobrar esse tempo, porque aí não tinha mais a rotina da graduação, aquela correria, começou a sobrar um pouco mais de tempo, eu comecei a acessar as minhas emoções, os meus sentimentos. E aí foi quando eu entrei na aliança e comecei a rodar protocolos ali e comecei a enxergar e ver. E aí eu estava há 20 anos, quase 20 anos dentro de uma empresa. Veja, eu tenho traço rígido mais alto, pico mais alto. Hoje eu tenho essa compreensão, mas na época eu não tinha esse entendimento. Depois disso eu acabei fazendo a análise corporal em São José. E aí o que acontece? Só aí que eu fui entender que, por exemplo, eu liderava 7 unidades de uma empresa em 4 estados diferentes, e eu liderava 4 departamentos. Então, assim, para cada unidade existia um gerente comercial, por exemplo. Só que não existia um gerente financeiro, um administrativo, um RH para cada unidade. Existia somente eu que dava conta de todas essas unidades. Eram 4 departamentos: sistema, RH, administrativo e financeiro. 4 departamentos sobre a minha gestão. Eram mais de 300 pessoas na minha gestão. E aí, e eu conseguia lidar com isso. Por quê? Porque eu não tinha vida. Eu não tinha vida social, eu não tinha relacionamento, eu pouco ficava com os meus filhos. Se eles quisessem me ver, tinha que viajar comigo ou estar comigo na empresa para poder ter presença de mãe. E eu fiz o que muitos pais fazem hoje, que é o quê? Não dou presença, mas eu dou coisas. Então, um celular novo, uma viagem, e isso para poder compensar a minha ausência. Isso é um erro muito grande, a gente sabe, né? Por quê? Porque para os meus filhos, a minha presença faltou em muitos momentos, né? Depois vieram, inclusive, depois de rodando protocolo e realizando conversas, vieram dizer, né? Mas você não esteve presente, você não foi mãe, né? Porque eu estava cumprindo o papel pai e mãe, então, e o meu papel pai, e aí eu me tornei realmente muito guerreira depois da separação, ainda mais ainda, e aí eu entrei bem nessa confusão toda, e aí eu falei, poxa, rodando o protocolo, eu vi a minha insatisfação, comecei a fazer ajustes na empresa, falando, olha, eu não quero mais gerir tudo isso sozinha, todas essas áreas, ou reajuste o meu salário. Por quê? Porque depois eu fui entender que eu buscava reconhecimento e afeto. E a recompensa, ela não vinha proporcional, porque eu liderava 4 departamentos em 7 unidades e eu ganhava o mesmo que um gerente comercial de uma única unidade. Eu falei, isso está errado. Aí eu comecei, sabe, a querer fazer ajustes ali, aí eu sentei um dia com o meu chefe na época e falei para ele, olha, eu estou insatisfeita e eu quero que seja reajustado. E aí, quando eu falei o valor, ele falou, não, eu não vou pagar isso para uma mulher, sabe? Isso não vai acontecer. Se você fez 19 anos, por que agora você está reclamando? Sabe? Então, tipo assim, a vida toda você sempre fez, entregou, sempre resolveu e cuidou, por que agora você está insatisfeita? E aí eu falei, olha, ok, é um direito seu, né, de não querer, e tá tudo bem, só que eu não consigo mais permanecer aqui, porque isso tapinha nas costas e dizer que incrível, o que essa mulher consegue fazer e por que eu conseguia? Se vocês aqui já
fizeram a análise de vocês e tem pico no traço rígido, a mulher rígida, ela consegue lidar com várias coisas ao mesmo tempo. Na verdade, é difícil fazer uma coisa de cada vez, porque a tentação é muito Isso. grande. A mulher rígida, ela consegue ter várias atividades, ó, então, por exemplo, ela vai ter muita facilidade em ter várias fontes de renda. Por quê? Porque ela consegue desenvolver muitas funções ao mesmo tempo e com um nível de perfeição alto, porque a gente ainda tem um nível de perfeccionismo alto, né? Então, eu entendi que eu consegui lidar com tudo isso muito tempo, porque o pico rígido estava ali, a todo vapor funcionando. Mas quando eu solicitei algo e eu não fui atendida, a minha rígida entrou na dor. E não foi só a rígida, sabe? A minha oral entrou na dor, o meu masoquista que estava ali, Aí né, colapsou, porque quem planejando, estava segurando o peso todo desmoronou. desmoronou. Então, aí eu fui para um burnout, né? Uau. E por quê? 20 anos de empresa e de repente Porque você parou. quando eu pedi para sair, isso ainda demorou para acontecer. Por quê? Porque não aceitavam a minha saída. Não, beleza. Então você vai cumprir aviso. Ok, eu cumpri 4 avisos. E aí chegava o último dia, não, mas não tem como, porque ainda não tem quem consegue dar conta. Eu treinei 4 pessoas para poder me substituir. E hoje acredito que deve ter umas 10 para executar aquilo que eu fazia, tá? Então, assim, e aí, veja só, a partir dessa minha dor, nasceu um projeto lindo. Mas antes disso, eu até quero comentar que esses dias eu estava vendo uma matéria com aquela atriz famosa que fez o Diário de Vampiro. Não sei se aqui vocês já viram essa série. Eu já. Já? Então, essa é uma série que é longa e tem a atriz principal protagonista, ela faz 2 papéis, né? Que ela faz Helena e Catherine, uma é humana e a outra é vampira má e tal. Ela faz 2 papéis. E aí, essa série foi durante bastante tempo, e aí, de repente, a atriz principal pediu para sair. E aí tinha boatos de que ela tinha se envolvido amorosamente com o ator principal, que era aquele que fazia o Damon, o Ian, e por isso ele estava namorando uma outra mulher e tal, e ela havia pedido para sair, mas esse não era o real motivo. Muito tempo depois, ela deu uma entrevista e ela disse o real motivo. O que acontece? Existiam 2 atores principais, que eram o Damon e o Stefan. Ambos ganhavam $800.000 para desenvolver cada papel. Ela fazia 2 e ganhava 300 mil. No início, ela aceitou por esse valor, por quê? Porque ela era uma atriz nova, ela ia ganhar experiência, ela foi muito amada, muito aclamada pelos os fãs, né? Ok, só que chegou um ponto que não era só, nossa, ela é linda, ela é maravilhosa, ela é uma excelente atriz, era sobre valor, reconhecimento, valor mesmo. E aí ela foi, conversou com os diretores e pediu para igualar, pelo menos. Ela não estava pedindo o dobro que os homens ganhavam, mas ela queria igualar. Poxa, eu faço 2 papéis, eu trabalho 2 jornadas enquanto eles fazem uma. E é possível? E aí não deram. E aí ela pediu para sair da série. Como ela era a atriz principal, eles tiveram que realmente encerrar a série, porque senão ela ia se estender por mais tempo. E aí, como ela simplesmente saiu, eles ainda tiveram que pedir ela para que voltasse e que ela concluísse ali alguns episódios finais para encerrar, dar a série como encerrada. E mesmo assim, eles não pagaram mais. E aí, o questionamento que eu sempre faço é o seguinte: por que ainda, né, nós mulheres lutamos tanto para chegar onde chegamos? E por que ainda
tem essa questão. Falam que hoje a gente está igual, não está. Se a gente for olhar, tudo bem, tem lugares que pode estar, mas a grande maioria não. A mulher ainda não está, em termos de valor, reconhecida. Veja, tudo que é propaganda, que música, tudo denigre a imagem da mulher. Então, desvaloriza muito a mulher. E a mulher lutou tanto. Então, veja, quando a gente olha hoje, temos muitas mulheres guerreiras. Mulheres que são pais e mães de família, que criam filhos sozinha, que lutam. E depois a gente tem que fazer o tal do caminho de volta. Foram séculos para chegar até aqui. Como que do nada a gente faz o caminho de volta e se torna feminina, doce, meiga? Olha, feminina, doce, meiga, para aquelas que já nasceram em berço, tá fácil. Mas para aquelas que tiveram que ralar para ganhar o pão de cada dia, manter e sustentar a família, é muito difícil. E com então, um agravante. Ainda tem que citar umas frases tipo, você tem certeza que você vai aguentar? Você tem certeza que você quer ficar dondoca? Não vai fazer mais nada da sua vida? Justo, entendeu? Então, assim, realmente é complexo e é bem profundo. Então, para quem entrou, para quem está entrando na aliança, que tem e sonha em fazer o caminho de volta, ele não é simples, não é da noite para o dia, é uma construção, né? É fazer o básico bem feito e estar ali mantendo a postura, se corrigindo frequentemente, porque não é fácil sair desse modo, uma vez que, não sei qual a idade de vocês, mas eu falo a minha, que eu não tenho problema com idade, eu tenho 44, viveu 44 anos, e aí do nada resolve que vai ser meiga, doce, não é fácil, né? Realmente é complexo. Mas então, aí quando foi em 2024, em março, exatamente em março, que é mês do meu aniversário, eu consegui realmente pegar minha bolsa e falar, eu não volto mais nessa empresa. Né? Rodei um protocolo e falei, gente, eu preciso me libertar disso, porque se não vai melhorar, se eu não consigo dialogar, se eu não consigo me posicionar, porque chegou um ponto assim, tudo bem, pelo menos as unidades do norte eu não vou atender mais. Posso ficar só com as unidades de Minas e Goiás? E aí as unidades do norte eu não gerencio? Não dá. Tem que ser tudo. Então eu falei, poxa, não tem jeito. Eu saí em março. Saí sem nenhum planejamento. Então, veja, não façam isso, porque eu fiz isso assim, ó, sem nenhum planejamento. Peguei minha bolsa, saí, falei, não volto. E não tinha nenhum plano. O que eu vou fazer a partir daqui? E aí, beleza. Saí, fui para casa. Aí um colega, amigo, psicólogo, falou, Clênia, olha só, passou um cavalo arriado aqui, e se a gente não pegar, a gente vai perder essa. Essa foi uma pré-queda gigante. Porque... convite para seguir, para continuar guerreando. Porque quando eu saí, eu falei assim, eu não carrego mais homens nas minhas costas. Quando eu saí dessa empresa. E quem te convida? Isso, era um homem. E aí era o quê? Um homem que havia visto o quanto eu fazia, era executora, e queria um negócio comigo, né? Montar um negócio comigo, no qual eu iria trabalhar e ele iria só usufruir da recompensa. Mas, enfim, a gente sentou, conversou, eu olhei, alinhei princípios e valores, mas pensa, a pessoa mascara, né? Um pico no traço psicopata. Então, peraí, deixa eu enganar essa daqui. E aí eu fiz uma sociedade, era uma franquia na área da educação. Como eu sou psicóloga, a gente ia trabalhar com
crianças TDAH, autismo e superdotados. Então, aí a gente ficou na sociedade 6 meses, e aí era assim, eu estava ali, de frente, sabe? Então, dava entrevista em rádio, em TV, e corria nas escolas, e estava fazendo tudo. E aí, quando eu vi que ele estava quietinho no consultório, não levantava a bunda de lá, eu falei assim, peraí, deixa eu conversar com ele, deixa eu alinhar isso. Vou dar um protocolo, fui lá, sentei com ele e falei, olha, a sociedade continua se você levantar e for comigo para a ação, senão eu não vou. Porque eu não vou carregar tudo isso sozinha. Eu já fiz isso uma vida inteira, então eu não vou fazer mais isso. Somos sócios, e tem que ser, né, tipo, a gente não denominou quem faria o quê, e eu não vou carregar sozinho. Então, se você for, ok, eu não vou sair nas escolas, eu não vou fazer as coisas sozinha, você vai comigo. Ele falou, não, não vou. Falei, então, pague alguém para ir comigo, porque sozinho eu não irei. Aí ele falou assim, nunca que eu vou fazer um negócio desse. Falei, beleza. Então, a gente vai desfazer a sociedade. E aí eu tive um prejuízo com isso, porque eu fiz um investimento nisso, e aí eu perdi todo o investimento que eu tinha feito, foi a minha pré-queda. Beleza, encerrei tudo isso, e aí estou aqui no Instagram e vejo o Elton anunciando o projeto piloto da Escola de Vendedores da Aliança. Eu peguei, entrei, me inscrevi e fui para São José. Fiquei 3 dias lá. E fiquei 3 dias, e aí a proposta era, eles iam dar retorno até na terça-feira da semana seguinte. Peguei o carro, vim para minha cidade, em Goiás, decidida a voltar. Aí, loquei junto com uma aliada também, que era anfitriã da Aliança, locamos um apartamento em São José e a gente iria para São José. Aí estava tudo ok, tudo pronto. Beleza. Aí locamos isso ainda em São José antes de vir voltar para casa, tá? E aí, quando eu volto para casa, converso com a família, reúno todo mundo, os filhos e tal, e falo, ó, tô indo para São José, vou morar e trabalhar lá. E aí mostrei o apartamento, que a gente tinha foto do apartamento, a gente não chegou a ver o apartamento. E mostrei tudo e tal. Coloquei minhas coisas no carro e falei, tô indo. Aí, numa segunda-feira, sei lá, eu peguei o carro e fui, porque na terça-feira eu tinha que estar em São José. E ainda não tinha a resposta se eu, de fato, seria contratada, tá? E aí, o que acontece? Peguei tudo, coloquei no carro e vou embora, né? Saí daqui de Catalão de madrugada, com as coisas tudo no carro e fui embora. Aí, quando eu estou chegando em Ribeirão Preto, eu recebo uma mensagem dessa minha aliada de São Paulo e diz para mim, Clênia do céu, o apartamento deu problema. Falei, como assim? Não, o apartamento nem existe. Falei, o quê? Passamos, foi um golpe. Caímos num golpe, perdemos o dinheiro e não tem apartamento. Eu falei, ok. Fiz o quê? Parei em Ribeirão Preto, fui para um hotel e falei assim, beleza. Aluguei um quarto lá no hotel lá em Ribeirão Preto, parei e falei, pronto. Agora eu preciso tomar uma decisão, ou eu sigo ou eu volto. Aí, entrei, tomei um banho, chamei as minhas aliadas, falei, preciso de um penso comigo. Aí fui lá, fiz o penso comigo, rodei uns protocolos e tomei a decisão que, independentemente, eu ia seguir. Aí uma das aliadas me passou o contato de uma aliada que trabalhava dentro do comercial e que sabia de um corretor. Aí, beleza, me manda o contato.
mandou. E aí eu falei com esse corretor, ele falou assim, olha, desocupou um ontem, se você quiser. Tem um aqui. E era uma kitnet, sabe? Aí eu falei, beleza, é essa mesmo. Mandei meus documentos pelo WhatsApp, eu falei, tô aí, chego aí amanhã, que eu já estava cansada, com a cabeça, né, bagunçada, eu falei, chego aí amanhã. Aí eu dormi em Ribeirão, e no dia seguinte é que eu segui para São José. Aí cheguei, e foi assim, ó, tem a aliança que fica lá no... Ai, como é que chama lá? É um condomínio, certo? O local que eu aluguei fica, tipo, descendo a avenida e já cai de frente com o condomínio, aonde é o comercial da Aliança. Beleza, eu loquei lá, cheguei e me instalei ali. Eu lembro que eu cheguei, no dia que eu cheguei, eu ainda tinha um atendimento de um paciente, porque eu sou psicóloga. E aí eu ainda entrei e falei, nossa, tem internet? Porque eu tenho um paciente para atender agora. E aí tem sim. Beleza, aí me instalei e fiquei. E beleza, como eu cheguei e não... e aí, detalhe, quando eu estava em Ribeirão, ainda aconteceu outra coisa, que era o quê? Recebi uma mensagem do RH da Aliança dizendo que eu não havia sido contratada porque eu era de outra cidade. E eles tinham dado a oportunidade para uma pessoa de São José. Eita. Aí eu falei, beleza. Faltou contar para eles que você já tinha se mudado. Não, eu não tinha mudado, porque eu ainda estava em Ribeirão e ainda estava, né, decidindo se eu iria seguir ou não. E aí, beleza, então eu segui, mas eu chego em São José com um local para morar, mas sem um trabalho. Falei, ok, eu fico aqui, eu dei um prazo para mim. Isso era setembro, eu dei o prazo até dezembro. Até dezembro eu permaneço aqui, né, eu continuo fazendo os atendimentos dos meus pacientes de forma online, e até dezembro eu permaneço aqui, aguardando eles me chamarem. Beleza. Enquanto isso, eu fui continuar meu efeito paralelo, fazer meus atendimentos. Aí eu falei, pronto, esse é o tempo, né, cuidar de mim. Só que na minha vida toda eu nunca tinha ficado sozinha. E aí bateu o medo. Vocês não têm noção de quantos protocolos de medo eu rodei por morar sozinha. Nossa, tá numa cidade distante, 800 quilômetros da minha, e aí eu rodei muitos protocolos de medo para poder permanecer ali. E aí, beleza, isso era setembro, ok? Quando foi outubro, aí me ligam. Então, estamos precisando de você aqui no comercial. Você começa amanhã. Eu falei, o quê? Beleza, tô dentro, né? Já estava lá para isso mesmo. E aí eu, né, me aprontei para ir pro comercial. Detalhe, outubro era mês de votação, né? Eleição. E aí, como eu estava lá, não tinha trabalho, e detalhe, eu não contei para a família que tudo tinha dado errado. Falei, não, deu tudo errado, eu vou contar para a família, morre todo mundo de preocupação, eu tenho que voltar para trás. Então, eu segurei a barra. Você tinha visão, assim, que você estava rompendo padrões, ou isso... Você já tinha visão de que você estava rompendo padrões, ou isso foi só uma defesa natural, assim, instintiva? Não, foi uma defesa natural de não vou contar porque eu vou acabar preocupando a minha mãe, os meus filhos, e daí acaba que eu tenho que voltar, né, e eu vou me dar o tempo até dezembro. Se nada acontecer, eu conto que deu tudo errado e eu volto para casa. Tá, e aí o que acontece? Aí, em outubro, o meu filho me liga e fala assim, mãe, é a votação, você não vem para cá para votar? Eu falei assim, não, meu filho, eu não vou andar tão longe só para votar, eu vou só, como é que chama aquele negócio? Dar o visto, sei lá como é que chama. Justificar. Justificar,
Isso, vou justificar e fico por aqui mesmo, não vou. Aí, na outra semana, era Nossa Senhora Aparecida. E aí, na minha cidade, tem a Festa do Rosário, que aí tem congadas, e aí eu sempre amei, sempre fui. Mãe, vai ter as congadas, por que que você não vai? Aí eu falei, não, não vou. Fiz o quê? Não ir. Eu falei assim, eu vou para Aparecida. Aí eu estava numa academia que o pessoal estava montando grupos para poder ir para Aparecida a pé. Falei assim, beleza, posso ir? Não estava preparada, né? Com tênis novo ainda. Vou eu para Aparecida. Gente, eu perdi 4 unhas do pé. Meu Deus. Perdi 4 unhas do pé. Quando na semana seguinte me ligam para entrar na aliança. Eu sou rígida, tá? A rígida detesta estar feia. Pensa uma rígida sem unha. Nossa. Passei a Aí maior o braço vergonha. por assim com toda força. Nossa, eu passei a maior vergonha dentro de um ambiente que tá toda hora filmando a gente, né? E aí eu falei, meu Deus. Aí, beleza, me ligaram. No dia seguinte você tem que estar aqui. E aí eu chego lá sem saber o que, que eu ia fazer, o que, que eu não ia fazer. Achando que eu seria vendedora, né? Não. Você vai liderar o nosso time de growth, que é o time de tecnologia, né? Desenvolvimento de novas tecnologias. E aí eu, né, para esse time. E foi maravilhoso. O meu propósito era ativar o meu feminino, e era um time com bastante mulheres, acho que eu tinha 3 homens só no time, e aí eu fui liderar esse time. E, posteriormente, me colocaram para liderar um time masculino. E aí eu falo que essa foi a minha pré-queda feia, porque se eu estava tentando ativar o meu feminino, quando eu fui para o time masculino, eu bati de frente com eles. Então, povo, tem pré-queda master. Essa foi pré-queda master, porque era um time 100% masoquista, todos os homens masoquistas. Então, pensa um time pesado, E uma rígida, lento. morrendo de pressa. Isso, lento. Quantos por dia você queria esganar? E uma rígida acelerada. Nossa, não funcionou. No final, eu saí do comercial, até porque a minha intenção era realmente viver aquele ambiente, viver a ambiência, sentir isso, saber como é que se funcionava e porque eu já tinha em mente o ecossistema que eu estava montando, né? Porque era mais uma experiência ali. E como eu ainda estava no processo de burnout, e ainda assim, eu falo, o tal de rígido é exigente demais com ele mesmo, né? Porque ele adoecido, ainda não resolvido essa questão, ainda fui para um ambiente que é hiperacelerado, competitivo, né? E aí eu acabei subindo a régua dos líderes. Por quê? Porque eu fui a líder que mais vendia. Os outros líderes ficavam... O bicho narcisista é um bicho muito complicado, né? Nossa, Não, demais. a gente está errado é quando a gente acredita que a gente está errado, não é o que a gente fez. Desistir, exato. fora de questão de ser uma opção. E aí, assim, só para a gente entender melhor, nesse processo de estafa que você estava, você fez tudo isso? Fiz tudo isso. Então, até a hora que você estava cuidando de você estava perdendo 3 unhas do pé e descanso até agora? Olha, entrei no comercial com 4 unhas caídas, né, que tinha arrancado tudo ali. Eu vou falar assim que se você nunca passou vergonha na vida, precisa. Precisa passar e você precisa superar isso. E eu passei vergonha no lugar que é mais visível, né? Aonde está ali toda hora filmando, toda hora você tem que estar andando, toda hora recebendo visitas e pessoas ali, e eu passei nesse ambiente. Mas eu me senti encolhida, feia, pequena,
Por quê? Porque eu nunca tinha passado na vida algo parecido. E eu sou muito chata com unha, gente, vocês não têm noção. Eu arrumo toda semana. Eu detesto, tipo assim, eu não sou vaidosa com cabelo, maquiagem, essas coisas. Mas falou em unha e corpo, tipo, ir para academia, cuidar bem do corpo, manter o peso, que eu falo assim, eu não penso em emagrecer. Depois que você passa dos 40, você tem que manter. Você nem sobe nem desce, equilibra ali e deixa para poder ficar ajustadinho, cara de doente. Engorda, fica aquele efeito sanfona depois. Então, eu tento manter. Então não era por acaso. Foi justamente Não, naquilo que mais te incomodava. exatamente. Aí, e eu passei por isso, certo? Ah, foi uma experiência única e muito boa, né? E foi lá que eu adentrei o universo das IAs, porque lá o meu time é que trabalhava com a questão das IAs e a gente treinava elas para poder serem utilizadas. Então, hoje, a grande mesa utiliza de um IA que passou pelo meu treinamento, e o time comercial utiliza de uma para poder efetivar vendas. Talvez quem entrou mais recente tenha até falado com ela, chama Clara, a IA. A não ser que trocaram o nome dela, mas era esse o nome dela. Então, e foi aí que eu adentrei esse universo e que me deu também know-how de observação, porque ali eu estava conversando com todo mundo, líderes, liderados, ouvindo todo mundo, e foi daí que nasceu também o meu projeto, que hoje tá sendo disponibilizado para as empresas, e no qual a gente também tem buscado investidores para essa área. Então, assim, esse foi a minha passagem pelo comercial da Aliança. E aí eu saí de lá em maio agora, e quando eu saí, eu mergulhei ali no projeto, porque eu já tinha ele em mente, porque fazia parte na verdade, faz parte da experiência e das dificuldades que eu tive no ambiente corporativo. Daquilo que eu observava que faz líderes, liderados, não conseguiram romper ou desenvolver questões emocionais ali. Então, foi nesse lugar de observação também, porque como eu liderava RH, sistema administrativo e financeiro, eu não tinha tanta experiência na questão do comercial. E aí, esse ambiente comercial, ele me deu bastante know-how no entendimento da alta performance, da aceleração, da entrega de resultado, metas. E aí foi ali que eu observei muitas questões, sabe? E para desenvolver aquilo que eu estava trazendo como solução. E era um problema que eu vivi, senti, e que eu sei que as empresas hoje não têm recursos, não mapeia e não sabe como resolver de forma objetiva. Até tentam, mas ainda não conseguem. Certo. Então, no meio de tudo isso, você fez grandes descobertas, e como boa rígida, como boa observadora, você conseguiu tirar um resultado bacana. Mas como é que foi esse processo? Você falou que você não tinha descansado ainda. E aí você aparece com todas essas descobertas, muda de função de novo. Conta pra gente como é que você fez para chegar à conclusão de sair de um lugar que você com certeza quis muito entrar, né? Mas olha só, lembra quando você faz o plano e Sim, você atinge ele? No plano era estar e fazer parte da equipe da aliança lá no comercial, certo? certo. Eu não atualizei esse plano, porque ele tinha que ter uma sequência. O que eu faço depois de aqui? Eu permaneço? O que eu vou fazer depois daqui? Eu vou subir algum degrau? E aí, por exemplo, quando eu entrei no comercial da aliança, a minha realidade era bem diferente da realidade da maioria que estava ali.
Então, por exemplo, tinha muitos líderes que eu via eles ali em competição uns com os outros, porque queriam ter, manter ali um nível de venda e tudo mais, para conquistar a primeira casa, conquistar o primeiro carro, conseguir se casar, sabe? Eram coisas que eu já tinha conquistado na vida. E aí eu falava assim, gente do céu, eles brigam tanto, sabe? Tipo, competem tanto uns com os outros para poder atingir isso. Eu já tive tudo isso. Eu já me casei, eu já tive filhos, eu tenho uma casa, eu tenho um carro, eu tenho dinheiro no banco, eu tenho investimento. E eu não tenho mais essa ambição de conquistar isso. A única coisa que eu queria era voltar para o meu feminino e ter um relacionamento. Entendeu? Eu não queria mais ser aquela que provê. Você parou de combinar, né, com toda aquela situação. Isso, e aí, por exemplo, enquanto eu estava liderando o time de growth, estava tudo bem, porque eu estava ali com mais mulheres comigo, e a gente estava trabalhando a questão do feminino, né? Tipo, eu sempre, no ambiente corporativo, eu sempre utilizei de camisa, manga longa, calça, sabe? Então, eu estava muito no masculino. E aí eu entrei naquele ambiente, aí eu comecei a utilizar de vestido, de saia, né? Para me cuidar mais ali. Quando me colocaram para liderar um time masculino, a minha guerreira saiu assim, com tudo na mão, entendeu? E aí, de fato, eu afrontava os homens, eu falava, é impossível que eu, enquanto líder, consiga vender mais do que vocês que são liderados. Não é possível. Eu não vou carregar esse bando de homens sozinha, sabe? Quem não aceitou carregar um, de repente tivesse aquele monte, foi quem um não queria absurdo lá. carregar um, ia carregar tudo aquilo. Eu falei, não vou. Então, assim, aí nesse lugar eu falei, poxa, esse não é o lugar que eu quero para mim, e não é isso que eu estou buscando. Eu não estou atrás do dinheiro nesse momento. O que eu estou buscando é outra coisa. Então, não faz sentido. Se eu ficar aqui, a minha guerreira fica em ação, e aí eu não vou voltar para o meu feminino. Então, quando eu saí, aí sim, sobrou tempo para que eu cuidasse do meu feminino. Tomasse um banho de sol. A vitamina D estava lá no pé. Não tinha vitamina D, porque sempre trabalha na vida toda no ambiente corporativo, então eu tinha que tomar injeção. Aí eu fui tomar sol, banho de sol, fui cuidar da pele, né, fui cuidar de mim. E aí sim que eu voltei para o meu feminino. E não é simples, você está hoje 100% feminino? Não, gente, eu ainda brigo. Eu estou num relacionamento em que, vou falar que tem hora que é um cabo de guerra, né? E aí ele precisa falar para mim, então, né? Desce aí do salto, por favor, porque você está querendo mandar. Então, ainda é trabalhoso, entendeu? Eu consigo ainda ser esse feminino? Não. Eu ainda estou exercitando não estar no controle. Abrir mão do controle ainda é complexo. E ainda tem muitos meses, por exemplo. Eu vi que eu queria um relacionamento, mas quando ele chegou, bateu medo. Medo de casar. E por quê? Porque casamento, para mim, significava prisão. Aprisionamento. Você não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro, sabe? Então, casamento, para mim, simboliza isso, sabe? Vou esperar ele prover. Peraí. Para mim, no salão, eu vou ter que pedir dinheiro para ir no salão arrumar? E aí eu vou ouvir, para que você quer? Para que você quer dinheiro? Aí eu tenho que justificar, explicar para que eu quero. Para que é isso? Você precisa disso? Não, mas sua unha está ótima. E então isso é muito desafiador. Sair do guerreiro e realmente voltar para o feminino, para aquela que já se bancou a vida toda,
e ter que esperar que um homem libere, que ele tome a decisão. E aí, por exemplo, eu sempre fui aquela que, se eu acordar hoje, se eu acordar amanhã, achando que eu tenho que pegar o carro, sair e ir para outro lugar, eu pego e vou. Ninguém me segura. E aí, peraí, agora eu não posso fazer isso. Porque eu tenho que Ficou um avisar que eu pouquinho vou mais sair, que eu complicado. decidi do nada que eu vou sair. A rígida é sim, toma a decisão, pega e vai, né? Poxa, eu decidi que ia para São José, peguei e fui. Não sabia nem se ia dar ou não ia dar, e só peguei e fui. Então, é desafiador fazer esse caminho de volta. Tem todo um Então, planejamento. se você chegou à conclusão que aquilo não estava ativando o que você queria, né, que era o seu feminino, decidiu sair, teve questões familiares que você teve que enfrentar e padrões que você identificou que te levaram para esse lugar? Como é que foi essa questão, essa parte mais interna aí do grupo de relações que estava no seu núcleo? Ó, vamos lá. Primeiro, o meu filho. Ele tinha o hábito de, no meu aniversário e no dia dos namorados, me dar presente. Por quê? Porque ele dizia assim, para que você não sinta falta de ter um namorado, mãe. E aí, no início, eu achava isso lindo, né? Porque ele, no Dia dos Namorados, por exemplo, ele comprava presente para mim, me chamava para almoçar, me dava um presente. E à noite ele saía com a namorada. E eu achava isso o máximo, né? Porque eu não tinha namorado, mas eu tinha um filho que lembrava. Meu Deus! Depois que eu entrei na aliança, que a gente começa a ver e entender que as relações, cada um tem o seu lugar, né? Filho tem que estar no lugar de filho, mãe no lugar de mãe, irmão no lugar de irmão. E aí, sim, eu tive que fazer esse ajuste com o meu filho. Por quê? Porque eu estava sendo a esposa e a namorada era a amante, né? Verdade. E aí eu botei o protocolo, chamei ele e falei assim, olha, a partir de hoje você não me dá mais presente. Você pode até me dar no Dia das Mães, no dia do meu aniversário, como filho, mas como namorado, Dia dos Namorados, você não é meu namorado, você não é meu marido, então esse não é seu lugar. E aí eu fiz esse ajuste, ambos moravam comigo, ele e ela, e aí eu dei um prazo para eles saírem de casa, porque meu filho 25 anos, minha filha 22 anos, eu falei, já está na hora de vocês seguirem, né, irem para a vida, então vou dar um prazo para que vocês, cada um vá resolver sua vida lá fora. E aí, outra coisa também, como moravam comigo, utilizavam do meu carro, né? Ah, E aí eu falei assim, olha, a partir de agora não vai usar mais o meu carro. E aí vieram isso bem antes ainda de ir para a aliança, né? Aí, por 3 vezes, o meu filho chegou e me pediu o carro emprestado. Ah, vou ali, vou lá buscar a namorada. Ah, vou sair para tal... Não, não vai. E aí teve um dia que ele ficou irado, ele chegou assim, o que você tem contra mim? Você está com algum problema contra mim? Você está me punindo do quê? O que eu fiz que você não gostou? Você não quer deixar eu usar o carro? Eu sempre usei o carro. as pessoas, né, as relações vão sempre querer que a gente volte para a versão anterior. E aí eu falei, não é nada com você, é só porque não é para usar. O carro pode estar na garagem, eu posso não estar utilizando, mas você não vai andar no carro. Você resolva de outra forma. Você está querendo me forçar a comprar um carro para mim? Eu não vou comprar um carro para mim. E ele pode, tipo, se ele quiser comprar um carro zero amanhã, ele pode comprar um carro. Mas ele falou, você está me forçando a comprar um carro? Eu já falei que eu não vou comprar um carro para mim. E aí, beleza, sabe? Então, foram muitos alinhamentos com filhos. Mãe, eu
era casada com a minha mãe, tem um marido, né, que meu pai é falecido, e aí a minha mãe casou. E mesmo casada, quem levava no médico, na igreja, para fazer um exame, sabe, para qualquer coisa, para viajar, minha mãe preferia viajar comigo do que com o marido. E aí eu fui, rodei protocolo, conversei com ela e falei que, a partir de então, eu não era mais maritel, que ela tinha um marido. E que se ela precisasse que ele levasse, buscasse, ele é que tinha que ir, não eu, sabe? E aí fui fazendo os alinhamentos. Menina, não foi fácil. Por quê? Porque a minha família não é, sabe, muito apegada, tipo assim, povo assim, amoroso de querer cuidar da vida um do outro, resolver a vida do um. Tem um problema, aí todo mundo se une para poder ajudar aquela pessoa. E aí foram os alinhamentos, mãe, com filho, para eu sair do trabalho que eu estava há quase 20 anos, foram muitos protocolos, porque tinha muita dependência emocional com funcionário, com chefe, para realmente conseguir sair. Não foi fácil. Foram muitos alinhamentos que eu fui fazendo ali ao longo do tempo. Meu irmão, eu percebi que eu era mãe do meu irmão, que eu ocupava na vida dele o lugar de mãe. E lá atrás, e era por quê? Por vingança da minha mãe. Por quê? Porque eu sou filha do meio. O meu irmão é o único homem, somos duas mulheres e um homem. E a minha mãe sempre poupou e sempre agradou demais o meu irmão, enquanto a minha irmã não. E aí, em algum momento, eu, por vingança, tomei esse lugar dela, sabe? Teve uma vez que ela brigou com meu irmão e, tipo, ele queria sair de casa, na época falou até em suicídio, aí eu fui lá, acolhi ele, e desde então eu me tornei mãe dele. Então, tudo que ele precisava, ele vinha atrás de mim. Você tomou o amor dele para você e pagou com recursos. E foi. E aí eu chamei ele, rodei protocolo, chamei para conversar e falei, olha só, percebo que eu sou sua mãe. E aí agora eu quero devolver o lugar da minha mãe para você. Eu não sou sua mãe. A partir de hoje eu sou só sua irmã. O que acontece? Até hoje, ele tem dificuldade de me cumprimentar, porque ele falou assim, eu não sei como ser só seu irmão. Porque você me desertou, então eu não sei como é ser só seu irmão. Eu sempre recorri a você, e eu só tenho você. O que eu vou fazer agora? Sabe? Eu falei, agora você volta para sua mãe. Porque o lugar dela é dela, e eu tomei esse lugar, então tá na hora dela ocupar esse lugar. Como é E interessante, né, isso que você está falando de a dependência emocional, ela aprisiona todos os envolvidos. Com certeza isso espelhava na sua mãe também, que devia sentir, porque pensar, ela é mãe e o filho dela não a vê como mãe. Então há uma dor aí, há um problema para ser resolvido. E quando você decidiu que acabava em você, você mudou a vida de todos eles. sim, com certeza. Agora eles são mais próximos, o meu irmão da minha mãe, ele recorre a ela, não me procura mais, mas hoje também ele ainda não sabe como ser só meu irmão, sabe? Ele falou, eu vou ter que aprender como é ser seu irmão, porque eu não sei, a gente nunca foi, né? Toda a vida você sempre me protegeu, eu sempre tirei qualquer dúvida com você, eu sempre recorri a você, qualquer problema. E aí agora eu não sei como fazer isso. E ele é o mais velho, tá? Eu sou a do meio. Só E aí, pra... como é que você fez para poder fazer essa virada, assim, de tudo isso é conflito, tudo isso está doendo, para, poxa, agora eu estou ficando melhor, eu estou ficando bem, assim, quais foram os primeiros resultados que você colheu? Porque o primeiro resultado que a gente vê, a primeira grande mudança foi assim, eu estou há 20 anos aqui
e eu consegui me libertar disso daqui. Aí você conseguiu uma grande virada que foi, mudou de cidade, entrou para o ambiente que queria, mas de repente você percebeu que aquilo não era o que ativava o que você realmente queria. E aí você tem que voltar para casa, lutar com a dor da mudança, como você disse, não é leve fazer o caminho de volta. Você ainda não tinha relacionamento, estava em conflito com todo mundo. O que virou a chavinha, assim? Foi o primeiro grande celebre desse momento. Então, quando eu saí da Aliança, eu ainda permaneci em São José um tempo. Que eu falei, peraí, eu tenho que esfriar a cabeça para centrar e saber o que eu realmente quero para mim, né? E aí, por que eu estou aqui? O que eu vim fazer aqui? O que realmente eu estou buscando? Por que eu estou sozinha? E aí foram muitos questionamentos, nossa, bastante protocolo. Ali dentro da aliança, a gente rodava muito protocolo. A gente formava os grupinhos, ia rodar protocolo, sabe, ia para a praça, tomar um café e fazer penso comigo. E aí foi quando eu falei, poxa, o que eu realmente quero? Porque eu estava numa empresa há 20 anos, mergulhada só em trabalho, eu não olhei para mim, então eu preciso olhar para esse lugar. Então, foi quando eu me permiti acessar todas as emoções da separação, rodar protocolo ali com o ex para saber que eu carregava culpa pela separação, por todos os danos que foram causados nos meus filhos com a separação, porque assim, ó, toda separação, gente, por mais que o homem e a mulher sofram, os filhos é quem sofre mais o impacto. Né? E a decisão da separação, ela foi minha. Foi eu que rompi com a relação. O meu ex, ele não queria isso. Então, veja, como é você quem toma a decisão, o peso daquilo que deu certo ou deu errado, ele está sobre você. E aí, foi quando, nos alinhamentos que eu fui fazendo com os meus filhos, de corte, não vou bancar mais, não vai usar isso mais, vai ter que sair de casa tal dia, não é mais o meu marido. Quando eu fui fazendo todos esses alinhamentos, também vieram as cobranças. Você não esteve, você não foi, você faltou, sabe, as mágoas, os ressentimentos que haviam guardados ali. E aí o peso da culpa por ter privado eles da presença do pai, que acabou que, quando a gente rompeu, o pai acabou também não indo vê-los, não participando do desenvolvimento da criação deles, aí veio uma série de cobranças e eu me senti culpada. Aí veio o peso da culpa, eu tinha que trabalhar o peso da culpa, sabe? Boletos, né, sem Não, vencimento e valor para juro e chegar. correção monetária de culpa. E aí, é isso. Já que eu estou com tempo, vamos olhar para isso. Então, foram protocolos de culpa, de medo, conversas. E aí, eu mantive a decisão, eu voltei para garantir que eles cumprissem o prazo de saída de casa. E aí, eu fui fazer aquilo que eu não tinha feito ainda, viver e sentir o ninho vazio. Sabe, a síndrome do ninho vazio, que toda mulher, depois que os filhos vão embora, vai passar, acompanhada do esposo ou não, ela vai sentir isso, e a gente prepara os filhos para o mundo. E aí eu fui sentir isso. Só que no momento que os filhos saíram, aí veio um relacionamento. Foi assim, automático. Só que aí veio também todos os medos e tudo aquilo que eu carregava da relação anterior. Então,
Eu ainda A estou hora de quebrar os padrões, né? Vivendo. Isso, exato, é só vivendo, não se quebra vivido. E aí é que mora o grande desafio, porque eu ainda estou nessa luta, não tem nada superado ainda, né? É um desafio todos os dias de romper, e aí eu fico vendo os meus padrões, eu fico avaliando eles, rodando protocolo, entendendo o que está aqui, por que essa reação? Por que eu fui reativa? O meu desafio hoje é segurar a minha reatividade. Porque como eu sou rígida, sou direta, explosiva, as coisas acontecem e eu já quero matar na hora, né? E aí o meu grande desafio hoje é as coisas acontecem. Eu respiro, processo, deixo passar para depois falar sobre aquilo. E na minha relação anterior não tinha muito diálogo. Era briga, não havia diálogo. Então, agora eu estou aprendendo a falar o que eu sinto, o que eu acho, sobre cada situação, né? O que você acha sobre isso? O que é essa relação? E aí, então, tipo assim, estamos indo, estamos no caminho. Se é a pessoa certa ou se não é, ainda não sei dizer, mas eu estou me permitindo vivenciar esse momento. Parabéns, Coisa que, mulher, que não pare. coisa que em 10 anos eu não permiti, né? Não aconteceu. Certo. Então, você saiu de um lugar onde você estava guerreira extrema, Uhum. conseguiu ir para o lugar onde você está aprendendo a ser todo o feminino que você tem potencial de ser, que você deseja. Plano perfeito atualizado. Plano perfeito atualizado. Fica a dica para a galera. Ela colocou no plano perfeito que ela queria estar na aliança. E quando ela percebeu que aquilo já não alimentava mais, ela mudou o plano. Então a gente tem liberdade. Atualiza o plano. Não sejamos apegados ao plano. A gente tem que ser capaz de atualizar, não é mesmo? E aí você saiu desse lugar. Pode mudar, né? Porque veja só, o seu plano, por mais que fala ali de 3 em 3 meses, você faz e refaz o plano, atualiza ele. Se você notou que para o caminho aonde o seu destino está indo não é aquilo que você realmente quer, porque às vezes você coloca uma meta. E aí você coloca um tempo. Em quanto tempo? Ah, eu quero atingir isso em 3 meses. Você já imaginou o tanto e o tamanho de pré-quedas que vai acontecer para que em 3 meses aquilo que você deseja aconteça? Então, de repente, o plano, você monta ali o primeiro 3 meses para atingir uma pequena meta, talvez é uma única coisa, por exemplo. A pessoa, ela quer emagrecer, ela quer eliminar 5 quilos. Ok, em 3 meses eu vou trabalhar para eliminar 3 quilos ou 5 quilos. É só isso, na saúde é só isso. E aí, no relacionamento, o que você vai. Será que em 3 meses dá? Tem uma aliada minha que ela colocou a meta assim, ó. Eu vou sair com 2 caras por semana. Eu vou conhecer 2 homens por semana. Falei, meu Deus, é um desafio em tanto, né? Porque ela falou assim, eu quero. O Ramon fala que a mulher tem que rodar 250 homens. Eu falei, não, sai pra lá, Ramon, porque eu não sou dessas. Se eu tiver que rodar 250 homens para poder achar um, É trabalho demais. não, tá louco, eu nem gosto de ficar saindo tanto. E aí, ela pôs como meta sair com 2 por semana. Então, cada um sabe não existe receita que vale para todo mundo. Você olha para a sua vida e vê qual a receita que é para você. É muito importante entender, né? Muito importante. E se você achar que a meta foi para ser atingida tem um custo alto demais, porque lembra, tudo tem um custo. Será que você está disposto e disposta a pagar o custo que é para aquilo que você está pedindo?
Então, de repente, você percebe que é um custo alto demais. A gente tem que medir, eu né? paguei Ou o você custo. aumenta o sacrifício ou diminui o objetivo. Porque se ficar uma coisa muito longe da outra, você vai ter contratempos muito grandes. De repente, a gente pode até se desmotivar, porque a gente mesmo criou dificuldade. É a hora de parar para olhar se a gente está realmente querendo aquilo. Porque quando a gente põe metas inalcançáveis, se relaciona com pessoas indisponíveis, coloca coisas que não têm nexo no plano, é porque você mesmo está querendo atrapalhar o resultado. Vamos pegar o exemplo do próprio Elton. Eu não sei se vocês vão se lembrar, quem é aliado talvez vá se lembrar, dele explicando num plano perfeito sobre a escolha que ele estava fazendo sobre as roupas dele. Ele falou, gente, eu estou parecendo assistente do Drácula. Mas eu queria afastar as pessoas. Então, é importante a gente observar isso. Qual é o movimento que a gente está fazendo? E aí, eu quero te parabenizar pela sua coragem de fazer um movimento, de sair de um lugar onde muitos de nós sonham em conhecer, em entrar, em participar, porque você estabeleceu para você um objetivo. E esse estabelecer o objetivo e pagar o preço para chegar lá, pagar o ingresso, como diz o Elton, é uma atitude realmente divergente. Parabéns. Ó, você tem que medir o custo de cada coisa e tem que estar disposto a pagar. Então, eu me propus aí, falei, quero sentir, quero viver esse ambiente, quero conhecer, quero saber, e estava disposta a pagar por isso. Então, eu propus um tempo no qual eu ficaria, fiz o que tinha que ser feito, foi bom, porque acabou que no período em que eu fiquei de espera lá, eu conheci a cidade, conheci um monte de aliados, passeei, andei para um monte de lugares, fui para a praia. Então, eu me diverti enquanto eu estava na espera, né? E vivi aquele ambiente ali, senti, vi como é que se funciona cada coisa ali, né? Estive do lado ali, e é bem interessante, porque, veja, você fica tietando o Ramon, tietando ali o Elton, né? E aí, de repente, você está ali trabalhando junto com eles e não dá para tietar mais, porque agora você virou colega, né? A gente tinha as reuniões com o Renato, com a Jaque, com o Ramon, então eu sentava lá e, tipo, vamos ser profissional, não dá para tietar. Peraí, vamos tirar uma foto? Não, não tem essa. É trabalho. Então, mas eu paguei o custo, paguei o preço para poder viver e vivenciar isso tudo. E entender que o que fazia sentido e o que não fazia mais sentido. É importante a gente ter clareza se... E até quando eu fui, o Elton falou o seguinte, olha, vocês vão ver o seguinte, que talvez faça sentido permanecer bastante tempo, mas talvez você veja que não faz sentido você permanecer. E é importante ter clareza de se eu continuo ou se eu atualizo, se tem mais algo aqui, porque eu já entrei, a meta era entrar como vendedora, eu já entrei como líder. De líder para cima tinha coordenação e depois diretoria. E eu não queria mais coordenação, eu não queria mais ser diretora de empresa, sabe? Eu sabia o que era aquilo, a correria que era, o tamanho da demanda, e eu falei, eu não quero mais isso para mim. Eu saí desse lugar, eu não quero mais voltar para esse lugar. Então, ter clareza de o que eu vim buscar, o que eu quero. Poxa, eu estava vivendo só para trabalhar, e eu queria poder viver para mim. Queria poder ter tempo para mim, queria poder ter um relacionamento, porque a minha vida não estava equilibrada. Porque uma vida saudável é ter equilíbrio em tudo, você ter o equilíbrio espiritual, o equilíbrio físico, né, de saúde física, o emocional, de relacionamento e de trabalho. Então, a pessoa precisa trabalhar, a pessoa precisa ela precisa ter uma fé, ela precisa ter tudo para falar que ela tem uma vida equilibrada. A minha vida tinha o quê? Trabalho, família. E cadê? Eu não tinha um relacionamento, eu não tinha... Tempo para fazer outras coisas. Exato. E aí, poxa, eu falei, não, eu posso pagar um preço para poder tentar.
ninguém pode me culpar de ter tentado. E aí, poxa, eu fui lá, atualizei, vi que não era mais aquilo, então bora voltar para o plano, né? Olha para o plano. O que eu estou fazendo me aproxima ou me afasta desse plano? Se estiver afastando, ou você atualiza o plano para que aquilo faça sentido, ou você, né, tira aquilo porque não vai. E hoje, por exemplo, hoje a gente tem essa clareza de não precisa rodar protocolo para tudo. Você roda para aquilo que vai fazer sentido para o plano que você fez. Porque antes, não, a gente saía rodando protocolo para qualquer coisa, né, Glória? Para quem é mais antigo. Quando a gente entrou e tudo era E aí mato, a gente fazia uma aqui e imensa protocolo para bagunça. que eu te quero. E aí a gente começava a cutucar em coisas que talvez nem estavam Desnecessária. impactando tanto, aí arrumava briga, porque às vezes você ia conversar com alguma Causava pessoa. pré-queda à toa, porque ia A gente mexer em ativava tudo quanto é teia e teias. fosse o que Deus quisesse. A gente não tinha Nossa muito. Senhora, virava aquela bagunça louca, né? Agora a Não, gente agora tem essa precisão cirúrgica, como você disse, os aliados agora são mais Nutella. Você tem essa precisão de virar e falar assim, essa teia aqui que eu vou ativar, vamos tratar dela, vamos tirar essa folhinha aqui primeiro. isso. E aí, com esse nível de precisão que você atingiu agora, agora, de fato, você saiu desse lugar de mendigar atenção, afeto, validação. Agora sim. Agora relações ajustadas, agora postura, né? Você corrige as relações, mas elas sempre voltam, porque não depende muito, depende de quem? De você, que o outro é o outro. Ele pode entender ou não, pode fazer ou não, mas a postura tem que estar em você. E quando você volta para o núcleo de novo, a vigilância é constante, porque senão você escorrega e cai e volta tudo de novo. E aí você. Lembra que a gente conversou sobre isso já? Lembra que a gente já fez aquele combinado? Tem que lembrar os combinados, melhorar os combinados. E aí é por camadas, lembra? As relações são por camadas. Tirei uma folha do repolho, já resolvi uma questão, mas vai ter outras aqui para resolver ainda. E aí elas vão aparecendo, principalmente quando você tenta avançar em alguma área. Aí acontece, vai, aparece assim de monte. Aí é a hora de acordar para poder resolver cada uma, né? E aí é o detalhe. Qual é a decisão agora? Qual a teia que eu vou ativar agora? Então, ativou, tem que estar preparado para o que vem. Preparado para pagar o custo ali do que for ativado. E é isso. Muito bem. E quais as teias que você está ativando agora? Conta pra gente aí. O que você está aprontando? Bom, tem duas teias ativadas, que é a do relacionamento, né? E a teia do trabalho, que é o que eu estou desenvolvendo. Na verdade, já desenvolvi, já está em expansão, e no caso agora a gente já está brigando para ter investidores para investir no nosso negócio, para escalar ele, porque é uma startup. E a gente quer escalonar ela. Fala pra gente como é que nasceu essa ideia, assim, você já falou um pouco, né, que você enxergou, né, no ambiente corporativo, tanto fora quanto dentro da aliança, que tinha coisas que as empresas não conseguiam resolver, mas dá um pouquinho mais de spoiler aí pra gente, Tá, olha só, agosto de 2024 foi feita uma atualização na nova NR1, que entrou agora uma exigência de que as empresas criem um programa, né, um PGR aí, psicossocial. E diante disso, eu já vinha trabalhando já desde 2024 numa solução para essa área de gestão, nessa área de empresas, até por conta da minha própria experiência e de tudo aquilo que eu havia passado no ambiente corporativo.
Então, eu queria desenvolver uma solução que realmente fosse efetiva, porque hoje as empresas até tentam soluções, sabe, para essa área, mas nada que seja efetivo e objetivo. E aí, gravei algumas aulas, alguns cursos e tal, e aí, dentro do ambiente da aliança, liderando o time de growth, eu falei, por que eu não posso unir toda essa bagagem de conhecimento que eu tenho com as IAs? Trazer toda essa experiência aí de 20 anos de corporativo e aplicar isso junto com a NR1. Porque hoje o que a gente vê nas empresas? Burnout, cansaço, estresse, pessoas com depressão, e isso tudo impacta no rendimento, na produção das empresas. E aí eu falei, como que a gente resolve isso? E a partir disso é que eu desenvolvi um ecossistema no qual trabalha todas essas questões e que traz enormes reduções. Então, por exemplo, resolve a questão da rotatividade, dos conflitos, da queda de performance, do adoecimento emocional, mapeia e corrige líderes despreparados, né? Reduz a perda financeira. Então, a gente trabalha desde do RH ali, da recrutamento e seleção, até a escutativa dos colaboradores. Então, trabalha pontualmente na rotatividade, né? Diminui o afastamento, porque, veja, só em 2023, mais de 600 mil funcionários foram afastados por transtornos mentais. Hoje, depressão, ansiedade, estresse, corresponde aí a 35% dos afastamentos dentro dos ambientes corporativos. Isso é o quê? Um custo estimado de 80 bilhões por ano só no Brasil. E essa fatia fica ali entre empresas e governo, né? Então, foi por essa fatia que o governo foi lá em 2024 e instituiu a nova NR1, que agora, esse ano de 2025, é um ano só de adequação. Mas você pode ver aí, ó, podem contar para mim, não sei se tem gente aqui do corporativo, quais as empresas que já implementaram algo para essa solução. Não temos visto muito movimento, não. Provavelmente, se você pegasse um grupo de empresários agora e perguntasse, a maioria deles ainda nem tem consciência. Nem tem consciência. Por quê? Porque o povo brasileiro deixa sempre tudo para a última hora. E aí, 2026 é que começa a cobrar essa exigência. Aí vão ter sanções, punições, suspensão de CNPJ, por aquilo que não foi implementado dentro das organizações. Então, foi olhando para a minha experiência, toda aquela bagagem que eu vivi e ali dentro do ambiente corporativo, toda a minha dificuldade mesmo de desenvolver alguma coisa ali, que nasceu o produto, que nasceu a nossa solução. Então, é um mercado hoje que ele é gigante, né? E vai ajudar. Veja, não trabalhamos com... Mas ele é um método que une a tecnologia, que tem e traz o comportamento humano, a análise corporal, e integra tudo isso num único sistema, num único ecossistema, na verdade. Então, e vai identificar ali riscos psicossociais, ele entrega avaliações contínuas, monitora, registra, e ele metrifica, porque hoje os ambientes metrificam tudo, menos aquilo que se diz respeito a ser humano. Ainda não se tem. Até tentam, sabe? Veja, entrevistas, formulários, que manda ali para o colaborador, e ele tem que responder. Você acha que eles respondem conforme realmente sentem de verdade? O funcionário responde aquilo que ele acha, né, que a empresa quer ouvir.
Isso. E aí o que acontece? Com base nisso, a empresa toma decisões e ela toma decisões do escuro. Ela toma decisões sem ter clareza e certeza. Por quê? Porque o funcionário ele está respondendo ali um formulário de pesquisa, uma entrevista, mas não de forma autêntica. Por quê? Porque ele não vai se expor. E o medo que ele tem de se expor e falar uma verdade e sofrer uma retaliação. Então, tudo isso não é mapeado. Então, a gente fala assim que o futuro das organizações, ele não é estratégico, ele é emocional. E é isso que a gente vende para o futuro. Já estamos pensando lá na frente. Nossa, fantástico, fantástico. Queremos conhecer mais depois. E teve uma coisa que você Sim. falou para mim que chamou muito a minha atenção. Tem muitas pessoas, eu já ouvi de algumas pessoas, e a gente já viu também na internet, nos comentários, dos posts da Aliança, do Elton e tal, que tem gente que tem um certo receio, assim, de o fato dela entrar para a Aliança possa configurar algum tipo de problema com a fé dela e tal. E você tem uma frase muito interessante que você usa que mostra para a gente que o caminho não é exatamente esse. Eu gostaria que você falasse um pouco disso para a gente. Nossa, olha que interessante, porque, por exemplo, lembra que eu falei sobre a questão da culpa Sim. pelo rompimento da relação? Eu tenho uma família extremamente católica e ortodoxa. Então, assim, a minha avó foi traída, permaneceu casada, meu avô faleceu, e mesmo depois de falecida, ela se manteve leal e fiel, não teve outra pessoa na vida. Por conta do quê? O que Deus uniu, o homem não separe, até que a morte o separe. Então, tipo, a lealdade extrema, né? Embora E nem aí, a própria igreja exigisse isso dela, na mente dela, mesmo sem ele, ela ainda tinha que honrar essa presença, vamos dizer assim. tem muita coisa envolvida, porque, veja, eu venho de uma família que, sei lá, minha tataravó era índia, foi pega no laço, amansada como animal, um português tomou ela para si, daí veio a nossa geração. Então, já vem uma consciência de mulheres que têm medo de serem presas, que sofreram abusos, e vem toda uma questão aí, e que foram dominadas pela fé, né? Tipo, foi imposta essa fé. E tem muito um medo do pecado, um medo do julgamento, né? Muita coisa envolvida. Então, aí, eu me separei, sendo casada no religioso. Ah, eu precisei mudar protocolo com Deus para entender isso. Eu solicitei na igreja a nulidade do meu casamento, porque os motivos pelos quais ele aconteceu não eram os motivos certos e válidos para uma união de fato, né? Quando eu rodei um protocolo com o meu ex-marido, conversei com ele, eu entendi que não fazia sentido mesmo, sabe? E quando eu rodei o protocolo com Deus, eu entendi que não era Deus, porque ele não vai nos julgar, né? Exatamente. Se ele fosse essa pessoa que julga, ele não seria Deus, então não é ele que julga, é a nossa consciência que nos julga, e são as pessoas que nos julgam. E aí eu vi que eu estava preocupada com o que as pessoas fossem falar, pensar. Os procuradores. Os procuradores de Deus. E aí eu rodei protocolos, mas, por exemplo, o Elton ele fala muito sobre o quanto a gente coloca e define e joga a responsabilidade e a culpa para Deus, tanto do nosso fracasso quanto do nosso sucesso. Se deu certo, foi Deus quem quis. Se deu errado, a culpa é dele também, porque
deu errado, né? E quantas vezes a gente está esperando que ele resolva o nosso problema? E aí a gente reza para que, nossa, Deus vai lá e resolve, mas não toma uma decisão, não levanta a bunda, não faz nada, e Deus tem que ir lá e fazer e resolver, né? Aquela Não, historinha, né? Vamos morrer afogados. Aí passa o barco, passa o cara avisando que vai vir a água, passa o cara com o barquinho para poder levar, passa o helicóptero para poder levar, morreu, chegou no céu. Senhor, por que o senhor deixou eu morrer? Eu mandei todas as soluções e você não quis. exato. Ó, é fundamental a gente ter fé e ser sustentado por ela, porque eu falo assim, que, por exemplo, eu nunca tinha, eu sempre viajei muito, mas eu nunca viajava sozinha e nunca fiquei muito tempo. Então, quando eu fui para São José, enfrentar os meus medos de ficar sozinha, de realmente estar, poxa, eu estava numa cidade grande, sozinha, sem conhecidos, sem parentes, que sustenta é a fé. E eu acho assim que tudo foi conduzido e tudo aconteceu, e se houve livramentos, todas as coisas que aconteceram de positivo e de negativo, eu acho que tudo teve uma condição. Eu sempre falo assim, meu anjo de guarda é forte, porque eu sou meio desligadinha, sabe, gente? Sou aceleradinha, mas desligadinha também. Então, eu falo assim que eu devo dar muito trabalho lá para o andar de cima, porque nossa, olha ali, você vai bater. Nossa, olha ali, você deixou a panela ligada. Isso acontece demais comigo. Então, eu falo assim que o divino sempre me protege, né? Então, eu entendi que existe, eu vou falar assim, que, por exemplo, no processo de saída da empresa, eu saí com raiva, saí ressentida, e sabe aquela vontade de fazer justiça mesmo com as próprias mãos? Espera aí, eu vou lá Sim. resolver, eu vou processar e vou, sabe? E aí, depois de muito pensar, depois de muito protocolo ali, eu entendi que a nossa justiça, ela é falha, a justiça humana, ela é falha. Até porque eu fui questionar ali, procurei advogado, fui entender o que era possível, o que não era, entender tudo, eu falei, poxa, a justiça humana ela é muito falha, porque eu queria buscar na justiça a reparação, mas nem era possível reparar aquilo que eu queria que fosse reparado. Não tem justiça para isso. E aí eu, sabe, então eu falei, poxa, a justiça divina ela é perfeita. Então eu deixo nas mãos do divino para que a justiça, se ela tem que ser feita, que ela seja feita, e ela vai ser muito mais efetiva do que uma justiça humana. Né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou continuar vivendo a minha vida e prosperando. Porque se eu ficar presa nessa justiça de querer realmente ir lá fazer justiça eu mesma, eu continuo me mantendo presa, né? Então, assim, a justiça divina, ela nos restaura. E a justiça humana, ela tenta fazer a compensação. E se a gente sentar nesse lugar de fazer a justiça, é muito importante a gente se lembrar que a gente está ativando na gente padrões controladores, né? A gente vai colocar a nossa energia nesse lugar. Você pode se Nesse tornar um lugar. grande vingador e gastar sua energia muito mais em buscar essa justiça do que desenvolver aquilo que você realmente está aí para fazer e É, diversos outros desdobramentos. Mas aí então eu, essa mulher que agora enxergou a diferença de uma justiça para outra, quem que ela é hoje? então, mais leve, né? Eu falo assim, o perdão, ele liberta, né? Quando o Elton fala assim, que a gente precisa soltar, deixar ir, para que a gente também possa ir,
quando a gente se pega no modo vingador, e olha que eu transitei por todos os perfis, tá? Vítima, vítima intencional, narcisista, vingadora, eu transitei por todos esses perfis. E quando a gente está nesse perfil vingador, a vingança maior é com você mesmo. Você se mantém aprisionado, você se autodestrói. E quando ele fala para a gente soltar e deixar ir, eu acho que é isso, é o perdão, a única coisa que liberta, né? Que deixa o outro seguir e que também. E veja, talvez o maior desafio seja a gente se perdoar. Eu não acredito que eu aceitei isso, não acredito que eu fiz isso. Como é que eu fiquei tantos anos Nossa, eu não me acredito que eu sou submetendo a burra, isso? que até te chama assim, poxa, eu sou burra demais, como é que eu fiz isso aqui comigo? Como é que eu permiti isso? E às vezes esse lugar, ele está em várias relações, às vezes na relação com seu pai, com a sua mãe, com seus filhos. Em algum momento você vai falar, poxa, não é possível. Quem sou eu? E aí esse olhar negativo para a gente é muito ruim, é muito nocivo. Então, existe o perdão que liberta o outro, mas existe o perdão que a gente precisa se dar também, né? E hoje é mais leve isso. É muito mais leve isso, porque, poxa, eu não preciso sair me vingando dos outros e de mim mesmo. Dá para gastar energia com outras ambições, né? Você falou que agora Sim. você é mais ambiciosa pela saúde, Uhum. você está mais confiante, mais livre. E essa fase atual, expansão, propósito, o que você está É, fazendo, para onde você está indo, qual é o tamanho do seu projeto? então, o Renato lançou um projeto agora de investir em startups, certo? Certo. Então, ideias. E aí, ele reuniu ali um monte de gente, acho que passavam de 1.000 pessoas para concorrer a isso, né? Eles vão investir em algumas ideias. E aí, eu que já estava trabalhando nesse meu projeto, nessa minha ideia, quando eu vi, ele comentou no Instagram, eu falei, poxa, vamos me inscrever nisso. E aí, em 2 dias, eu fiz um desafio. É uma plataforma, né? E aí, em 2 dias, eu fiz esse desafio. Fiquei em primeiro lugar, depois eu desci para o segundo. No final, eu terminei, acho que em sétimo ou oitavo lugar. Mas eu fiquei entre os finalistas. E aí, teve outro desafio e tal, e agora a gente está no desafio final. Então, aqueles que passarem nesse desafio agora, em janeiro, vai estar com eles lá o mês de janeiro inteiro para desenvolver essa ideia e essa startup. E aí eu falei, esse negócio é meu, sabe? Já coloquei no meu plano que isso é meu. Parabéns, você merece, não pare, é sobre isso. Depois eu volto aqui para contar para vocês e a gente fazer o celebre. Eu Isso falei, esse mesmo. negócio é meu. E aí eu estou com a energia direcionada nesse lugar agora. Então, temos Em duas coisas paralelo, muito importantes para relacionamento, ativar. é, e é algo que é leve, porque eu não estou sozinha, eu tenho um sócio, tenho outras pessoas trabalhando no projeto, então eu não gasto muito do meu tempo, do meu dia nisso, e a coisa está fluindo leve, sabe? E durante esse processo, então foi desenvolvido uma comunidade no LinkedIn, um canal no YouTube, mais uma rede no Instagram, e todo o ecossistema foi desenvolvido. O Eduardo, né, que me mentorou nisso para poder desenvolver tudo isso. Então, agora é só ganhar o mundo agora, só ganhar aí o Brasil e trazer saúde emocional para as empresas e para as pessoas, porque Excelente. eu vou dizer assim, ó, na história do mundo, se você for
se vocês forem ver, os grandes impérios todos custaram vidas, sangue, suor e vidas mesmo. Muitas pessoas morreram na construção de impérios. E eu digo que é possível construir impérios e manter saúde e vida das pessoas. Não precisa destruir pessoas para poder construir impérios. E aí, como eu sou da psicologia, do emocional, então eu quero trazer isso. E outra, hoje no mercado a gente tem 5 gerações trabalhando juntas. E a última geração, que é a geração Z, ela não é bem vista pelos empresários. Por quê? É uma geração que tem pouca tolerância à pressão, né? A entrega. Então, eles são mais... e eles têm grande potencial, só que as empresas não sabem lidar com eles. E aí eu quero trazer isso. É possível, sim, ter bons funcionários dessa geração. Eles só não sabem como trabalhar eles para que eles entreguem o resultado que as outras gerações também entregam. Excelente. Entendeu? Não pode simplesmente desistir dessa geração e dizer eles não são capazes, não serão suficientes. Né? Então, nesse período eu fui testando, fui validando, fui observando, fui construindo algo que sim, é possível. Essa geração pode dar muito bom. E ela veio para nos ensinar algumas coisas que o ser humano precisa voltar a ser ser humano. Se você olhar lá atrás, os nossos avós trabalhavam de segunda a sexta, até 5h30 da tarde no máximo. Sábado e domingo não trabalhavam, tinham vida, qualidade de vida. Hoje o ser humano não tem qualidade de vida. Trabalha 12, 24, 36, 48 horas, não tem qualidade de vida. Em atividades repetitivas que não necessariamente estão gerando inovação e estão fazendo mesmo a diferença na vida. Aquilo que o Ramon fala, né? Nós não somos procrastinadores em tudo, a gente só procrastina as coisas que realmente nos transformam. E aí as pessoas chegam com uma postura diferente, de repente mudam alguma coisa, quem está aí já não está sabendo lidar, e nós, né? Aqui muito foi dado, muito será cobrado. Nós que estamos nos desenvolvendo, nós que estamos criando essa nova consciência, esse mundo realmente divergente, temos que estar atentos a isso. Parabéns. Obrigada pelo convite. Ver alguém ter essa coragem de pensar em algo global. É encantador, viu? Assim como a Marlene, que está aqui com a gente também, que está pensando em como as pessoas conseguem acessar o mundo a partir da língua com a inteligência artificial, a gente está vendo você acessar o bem-estar das pessoas globalmente a partir desse investimento. É juntar o melhor dos dois mundos, né? Toda a experiência, toda a carga que você já tem com aquilo que tem de novo agora. É maravilhoso, você está de parabéns. Eu quero abrir agora para aquelas pessoas que gostariam de deixar a pergunta delas gravada, se tiver alguém que tivesse interesse, fique à vontade. A Clênia vai responder a gente antes da mensagem final dela. Nós temos perguntas? Temos considerações, Gisele, Marlene, as anfitriãs que estão aqui conosco? Eu quero fazer uma pergunta para a Clênia. Clênia, quando você buscou a nulidade do seu casamento, era para você ter uma liberdade para poder encontrar um outro parceiro? Ou era só pela questão da relação com Deus? Da relação com Deus? Boa pergunta. E você conseguiu resolver isso? Com que pé que tá isso? Boa pergunta, porque eu dei entrada no processo de nulidade e eu permaneci na espera. Eu vi que eu estava na espera. E o que eu estava esperando? Que o Papa assinasse, que o Papa desse a nulidade. E aí, quando eu vi que eu estava na espera, eu falei, poxa, tem algo aqui que eu preciso ver. Porque da entrada no processo era assim, para me sentir livre, para realmente me relacionar. Porque até então, poxa, eu não podia
tá? Eu não podia. Por quê? Porque eu estava presa no vínculo ainda religioso. Se eu fizer algo, se eu beijar alguém, eu vou estar cometendo adultério. Eu estou traindo. Aí eu, inclusive, não, né, a igreja diz que eu não posso comungar, não posso confessar. E aí eu estava presa nisso, nessa espera. E aí eu botei um protocolo, eu fui lá no padre, conversar com o padre. Como é que é o processo? Ele, seu processo está bem, já foi lá para o Vaticano, né? Agora vamos esperar. Mas como o Vaticano atende o mundo inteiro, então pode ser que demore 1 ano, pode ser que demore 2 anos, porque entra na fila de espera. Uhum. E aí eu vou ficar esperando toda a vida. Aí eu falei para ele, sinto muito, mas eu vou começar a namorar. Aí ele, não, minha filha, você tem que esperar o processo, não sei o quê. Eu falei, tá doido que eu vou ficar esperando que um homem, eu estou esperando que um homem assine, valide que eu tenho permissão para namorar. Então, eu não vou esperar, não. Mas eu precisei fazer isso, é uma excelente pergunta, porque, de fato, quando eu mudei o protocolo e eu pedi a nulidade, eu vi que eu estava esperando a validação da igreja, que eu não poderia me relacionar enquanto não houvesse essa validação. Porque se não tivesse essa validação, eu ainda ia continuar com o peso da culpa de estar fazendo alguma coisa errada. E é interessante, porque, por exemplo, a primeira vez que eu beijei depois disso, vocês não têm noção, a sensação estranha e ruim que eu tive. Entendeu? É como se eu realmente estivesse cometendo algo muito grave. Então, não é toda uma construção, tudo assim, passo a passo mesmo. Desafio cada dia. Obrigada, Gisele, pela pergunta. Eu vi que a Eu que Marlene queria agradeço. falar, você tem que liberar seu som, Marlene. Não está conseguindo, Marlene? Alguém quer tentar enquanto a Tem que... Marlene está liberando o som dela aí? Sinta-se à vontade, não fiquem tímidos. A gente vai abrir depois que fechar a gravação, eu sei que todo mundo gosta disso, mas pode perguntar alguma coisa que vocês queiram, podem fazer comentários, né? Agradecer a Clênia por emprestar a vida dela para a gente, sinta-se à vontade. Oi, Marlene, liberou o som aí? Parece que liberou, mas está baixinho. Não está dando para ouvir. Talvez ela está apoiando o aparelho, né? E aí talvez está tapando o microfone, alguma coisa assim, Marlene. Será que é? Não, ainda não houve ainda. Ó, vamos ver. Oi, Marlene. Não, ainda não. Ainda não. Alguém além da Marlene tem alguma observação para fazer? Não, está todo mundo tímido, Gisele. Ô, Clênia, deixa então para a gente a sua... Rosângela quer falar alguma coisa? Deixa então a sua mensagem final para nós. Assim que você encerrar, nós vamos parar a gravação. E aí, quem sabe a Marlene consegue. Pode ser só uma mini pré-queda, Marlene. Parece que saiu algum som. Fala aí. Não. Para mim não está saindo. Para mim também não, né? Não, deixa a sua mensagem final, Clênia. O que eu vou dizer para vocês? Que a vida sempre recompensa, que ela é justa, né? Quem tem coragem de escolher a própria verdade, aquilo que quer, a vida sempre vai entregar. Então, o que você deixou para trás? É uma perca ou será que é uma libertação? Aquilo que você decide para você hoje, será que você vai estar perdendo ou ganhando alguma coisa?
Porque tudo na vida, toda decisão vai envolver prós e contras. Então, é preciso, quando toma uma decisão, é preciso, sabe, balancear ali o custo disso e se você está disposto. Porque, de repente, você tem um sonho, mas talvez você não saiba o custo que é para alcançar aquilo. Então, o que você alcançou, o que você conquistou, não é um acaso, é uma consequência, né, dos custos que você pagou para alcançar. E o que está chegando para você? Talvez não é um sonho, talvez é o destino que você escolheu. Então, se você caminhou ou está caminhando pelos seus desertos, atravessando dores que ninguém vê, porque às vezes a gente chora sozinho, né? Chora com os aliados, pede pense comigo, roda protocolo. Permaneça fiel naquilo que você quer, no seu sonho, naquilo que você colocou lá que quer alcançar. E quando chegar a hora de receber, receba, porque às vezes a gente não sabe receber. Eu vou dizer assim, ó, eu não sabia receber. Eu recebi flores, e o dia que eu recebi flores, eu peguei elas, pus na mesa, peguei o carro e saí para poder andar. Porque para mim foi muito desconfortável. Parecia que eu estava, sabe, cometendo uma atrocidade ali naquela hora. Então, não tenha medo de viver o que é seu, rode os seus protocolos de medo, ocupe o seu lugar, o seu espaço, aquilo que você pediu e que é reservado para você no mundo. E, por mais que seja difícil, atravesse aquilo que você realmente deseja e quer alcançar para a sua vida. O resto é só colher aquilo que é fruto da sua decisão, da sua escolha. Eu acho que é isso. Continue, né? Muito obrigada, Clênia. Continue. Não desanime. Vai ter pré-queda, vai ter dias difíceis, vai ter choro, vai ter dor, porque às vezes muito protocolo que a gente roda, algumas conversas que a gente faz, gera sintomas e a gente vai ter dor, o corpo vai sentir. E aí, quando doer, lembra, é só liberação, vai passar. E que doa agora para não doer mais. Vamos quebrar os padrões e acabar em nós aquilo que a gente não quer que a nossa geração, que as próximas gerações nossas, né, vão passar. É isso. Mas foi um prazer imenso estar aqui com vocês. Foi maravilhoso estar com você aqui. Muito obrigada por emprestar a sua vida e que essa entrevista inspire cada pessoa que assistir a gente para também romper os seus padrões, também reconstruir sua identidade, caminhar com propósito e ser capaz de fazer mudanças tão significativas nas suas vidas, assim como você. Muito obrigada e, pessoal, até o próximo Caminho Até Aqui.